Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês estejam bem, que tenham uma excelente semana. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16 de língua inglesa. Estamos iniciando a nossa quarta apostila. Vamos falar sobre quantifiers and intensifiers. Talvez quando você olhe o título do capítulo, você pode pensar assim: nossa, nunca vi esse assunto. É conteúdo novo. Não, já falamos sim sobre quantificadores e intensificadores. Só vamos relembrar. Talvez o título você não lembre, mas o conteúdo eu tenho certeza que sim. Vamos lá. Quantifiers, quantificadores. Informalmente, um quantificador é uma expressão que indica uma quantidade de vezes que algo aconteceu, ou também é possível usá-los para declarar a quantidade que possuímos de alguma coisa. Olha, quando vamos usá-lo? Preste atenção. Para expressar a ideia de grande quantidade, usa-se os seguintes quantifiers: many, much, a lot of, a lot of. Viu como você conhece esses quantificadores? Em um contexto mais formal, como a escrita, é recomendado o uso de many e much. Além disso, many e a lot of, lots of, são usados em frases afirmativas, negativas e interrogativas. E much só é utilizado em frases negativas e interrogativas. Outra regra importante é quanto ao uso em relação aos substantivos contáveis e incontáveis. Many é utilizado com substantivos contáveis e much com substantivos incontáveis. A lot of, lots of pode ser usado para ambos os substantivos contáveis na forma plural e os incontáveis. Coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Prestem atenção que as informações importantes aqui são o tipo de frase e se o substantivo é contável ou incontável, para você usar o quantificador correto. Então, olha lá. Frase afirmativa com substantivo contável no plural. There are a lot of people in the supermarket. Frase negativa com substantivo incontável. There isn't much food in the supermarket. Frase interrogativa com substantivo contável. Are there many people in the supermarket? Frase afirmativa com substantivo incontável. There is a lot of food in the supermarket. Se o objetivo do falante é expressar uma pequena quantidade, podemos fazer uso dos seguintes quantifiers: little, a few, a bit of. Esses quantifiers são utilizados principalmente em orações afirmativas. A bit of é usado em contextos mais informais do que a little, que significa um pouco de, sendo usado com substantivos incontáveis. A few significa poucos, alguns, sendo usado com substantivos contáveis. Few e little possuem um sentido semântico negativo, ou seja, algo menos do que é esperado. Coloquei ali dentro dos exemplos. Frase afirmativa com substantivo incontável. Paul drank a little water yesterday. Paul drank a bit of water yesterday. Paul drank little water yesterday. Frase afirmativa com substantivo contável. Anna returned a few days ago. Plenty of, muito, muita, muitos, muitas, suficiente, bastante. É usado tanto antes de substantivo contável quanto incontável. Olha o exemplo. I don't have plenty of money. Several, vários, várias, é usado para nomes contáveis no plural, normalmente em afirmativas. There are several reasons for me to give up.
Bom, agora vamos falar sobre os intensificadores, intensifiers. São advérbios que intensificam o significado dos quantificadores. Presta atenção, são advérbios que intensificam o significado dos quantificadores. Não podem ser usados antes de substantivos. Olha lá. Enough, bastante, suficiente. Pode ser intensificador ou quantificador, tá certo? Então eu coloquei ali um exemplo, ó. These shoes aren't big enough for me. Olha, outro exemplo aí quando falamos de intensificadores. Much, muito. Como intensificador, aparece depois do verbo, junto a so, very, to. Olha os exemplos que eu coloquei ali para você entender dentro do contexto. Mary loves you very much. I like English so much. So, tão, tanto ou tanta. Anna is so beautiful. Too, demais, muito. Joey is too tired. Very, bastante, muito. She has very little money. Bom, relembrei com vocês aí esses quantificadores e intensificadores. Tenho certeza que você lembrou, que já viu esse vocabulário. Agora você já pode fazer os exercícios do capítulo 16. Faça todas as atividades. Sempre que você se deparar com uma palavra que você não conheça, é importante que você faça a tradução desse vocábulo para que você possa se apropriar desse significado, porque não esqueça que você vai trabalhar com textos. E aí é muito importante que você tenha um bom vocabulário, tá certo? Bom, faça os exercícios. Se precisar, se tiver alguma dúvida, é só chamar. Pode ser pelo WhatsApp, plataforma, plantão de dúvidas, o que for melhor para você, tá certo? Tenham uma excelente semana, continuem em casa, cuidando da saúde de vocês, tá certo? Um grande beijo. Fiquem com Deus.